paz do Senhor esteja com você. Hoje estamos no segundo vídeo da nossa série E Disse Jesus. Hoje eu quero falar com você a primeira parte do texto de Jesus e a mulher samaritana, registrado em João capítulo 4, 1 em diante, que eu vou ler. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais que os seus discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água." Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" E disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher lhe respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é profundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Respondeu Jesus: "Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Até aqui. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre os últimos versículos, quando Jesus disse: "Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede." Ora, a mulher samaritana estava falando da água física, água que nós também tomamos para o nosso corpo físico. Mas Jesus estava falando de uma água espiritual, a água para o espírito. Aliás, eu quero começar essa mensagem lembrando você que nós somos um ser tricotômico. Na verdade, nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, amados, sim, nós precisamos de água para o nosso corpo físico. Sim, precisamos. Nós também precisamos de água espiritual para o nosso espírito. E era isso que Jesus estava querendo falar àquela mulher. Eu e você precisamos entender que o nosso espírito, quem na realidade nós somos, quando veio o pecado original, como eu falei na primeira mensagem dessa série, ele foi separado do Senhor. Mas Jesus veio e através do seu sacrifício na cruz do Calvário, podemos ter o nosso espírito reconstruído, reedificado em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E quando nós fizemos isso, o nosso espírito, ele começa a querer beber de uma outra água. Sabe, na mensagem de ontem, Nicodemos, Jesus disse: "Importa nascer de novo." Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é revivificado. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito começa a querer desta água, água viva. E eu quero dizer algo para você. A nossa alma são os nossos sentimentos. E a nossa alma, que é o nosso coração, ela sempre vai ser alimentada por um ou por outro. Ou por um espírito humano que nasceu
e nunca foi regenerado pelo sangue de Jesus, ou a nossa alma, o nosso coração, vai ser regenerado pelo Espírito vivificado, regenerado pela palavra. É por isso, amados, que em Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar com este século, mas temos que transformar nossa mente pela palavra de Deus. Ou seja, amados, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, é o que vai alimentar o nosso espírito. E por sua vez, o nosso espírito vai alimentar o nosso coração. Por isso que a palavra nos diz que, acima de tudo, temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4:23. Então, o que eu gostaria de comparar aqui hoje? Aqui no meio está o nosso coração. De um lado, o nosso espírito humano que nasceu, que nunca se encontrou com Jesus, e que por isso ele é acostumado a viver dentro dos parâmetros normais de um ser humano. Ansiedade, egoísmo, competitividade, autossuficiência. Mas aqui do outro lado está o espírito que encontrou Jesus, que entendeu que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e que a palavra é o que nós precisamos. E esse espírito começa a se alimentar da palavra. Pois bem, vem um problema, vem uma luta, vem uma angústia. Esse coração vai ser alimentado ou por esse espírito, ou por esse. E essa palavra é para hoje. Com que água temos alimentado o nosso coração? Com que água temos alimentado a nossa alma? Com a nossa ansiedade, medo, ira, discussão, falta de perdão, que são os sentimentos normais de um espírito humano? Ou nós lemos a palavra, ela nos cura, ela nos sara, ela nos alimenta, e nós enchemos nosso coração com as promessas da palavra? A pergunta hoje é: com que água eu e você estamos alimentando o nosso coração? Porque essa mulher estava com sede não só de água física, mas de uma água espiritual. E todo ser humano tem sede da água espiritual. Por isso que ele procura em tantos lugares por aí. Até em pedaços de pedra, até em pedaços de pau, até em coisas que um Deus criou da natureza, ele procura um Deus. Por quê? Porque o ser humano procura, tem sede da água viva. E esta água viva é Jesus. O tamanho do vazio do ser humano é o tamanho exato do nome de Jesus. Então alimente o seu coração, alimente a sua alma com a água viva. Entregue a sua vida ao Senhor. Nasça de novo em Jesus Cristo e alimenta a sua vida com a sua palavra. Deus te abençoe e até amanhã, quando eu falo de novo sobre esse texto, mas no enfoque sobre a verdadeira adoração. Deus abençoe.